Então, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência aí e aos nossos convidados pela presença, pela participação. Agradeço aí a presença do Dr. Neto Rosatelli, Dr. Gustavo Runin e Rodolfo Bonatti. Hoje teremos uma sessão bem legal na sequência, com uma mesa redonda, com a discussão de alguns temas que a gente vai falar mais para frente. Então, vamos começar essa segunda parte da nossa reunião com a discussão do artigo científico, que vai ser apresentado pela doutora Marília Rolo. Por favor, Marília, manda ver. Bom dia para todo mundo, eu sou a Marília, eu sou fellow do setor e eu vou mostrar o artigo científico de hoje. O título é A Computer Analysis of Individual Cataract Surgery Segments in the Operating Room, que é a análise individual de segmentos de cirurgia de catarata no centro cirúrgico. O primeiro autor, ele é lá do Murfield, em Londres, e esse artigo foi publicado em março de 2018 no Royal College of Ophthalmologists. Bom, os autores declaram não haver nenhum conflito de interesse, e o objetivo do estudo eles querem saber se a avaliação de segmentos de vídeos cirúrgicos utilizando softwares de análise de movimento é capaz de discernir cirurgiões novatos de cirurgiões experientes, e se é possível extrapolar os parâmetros usados nos simuladores virtuais para softwares de análise de movimentos de vídeos cirúrgicos. Aí, quando ele fala de análise de movimento de vídeos reais, né, que é o motion track, o exemplo utilizado no estudo é o phaco tracking, e o simulador cirúrgico analisado foi o IC, né, que já é bastante difundido para o treinamento de cirurgia de catarata e de retina. Bom, foi um estudo corte prospectivo, e os autores coletaram vídeos de facoemulsificação de cirurgiões novatos, né, com menos de 200 facos, e de cirurgiões experientes com mais de 1.000 facos, para serem avaliados utilizando o phaco tracking, tentando extrapolar as métricas configuradas para o IC. Então, os critérios de inclusão foram as pupilas totalmente dilatadas, cataratas leves ou moderadas, né, uma esclerose nuclear de uma ou duas cruzes, ou então opacidade cortical, a capacidade do paciente de ficar deitado e imóvel durante a cirurgia e a ausência de comorbidades oculares. E de critérios de exclusão, eles consideraram cataratas atípicas, né, como pós-trauma, ou então condições que prejudicassem a visualização da câmera anterior, como uma opacidade de córnea. Bom, o IC, ele tem 8 parâmetros de análise, que são esses aqui descritos, né, que é a abertura e fechamento da pinça, o torque do olho, o contato com a íris, com a lente, ou então com a córnea, a inserção horizontal dos movimentos, esse parâmetro antitremor, o parâmetro da cápsula Rexis e o tempo. E aí os autores conseguiram extrapolar 3 desses parâmetros para serem utilizados na avaliação do phaco tracking, que foi o odômetro, né, que se correlacionou com o número de movimentos, o antitremor, que corresponde ao comprimento do caminho percorrido pelo instrumento, e o tempo, né? E o autor cita no texto também que ele avaliou outros parâmetros, que ele fala que foi o movimento de ordem superior, função de densidade, probabilidade, distribuição e frequência, que ele não conseguiu extrapolar para nenhuma comparação com a IC. Então, foram 3 etapas cirúrgicas analisadas, né? E eles coletaram os vídeos dos 2 grupos de cirurgiões para analisar a cápsula Rexis, a facoemulsificação e a irrigação e aspiração, que eles consideraram como as fases mais desafiadoras da cirurgia. E aí, eles usaram os 3 parâmetros do IC, que eles conseguiram extrapolar, que foi o comprimento do caminho percorrido pelo instrumento, o número de movimentos e o tempo total de cada etapa cirúrgica. E a análise estatística foi feita com teste T.
Bom, então, em relação ao FACO Tracking, né, alguns algoritmos de rastreamento de movimentos foram usados nos vídeos de catarata de cada grupo, e esses marcadores coloridos, eles são os pontos onde existe o rastreamento automático do instrumento. E aí a gente vê aqui a confecção, na primeira imagem, a confecção da Rexis, depois na faca emulsificação, depois na IA. E aqui também mais uma imagem para ilustrar os marcadores que participam desse rastreio do movimento do instrumento cirúrgico. Bom, foram avaliados 60 etapas cirúrgicas de 20 cirurgiões novatos e 60 etapas cirúrgicas de 20 cirurgiões experientes também. E essa tabela ela mostra que houve diferença significativa entre os parâmetros analisados nos 2 grupos de cirurgiões e nas 3 etapas cirúrgicas consideradas, sendo que os sêniores tiveram o melhor desempenho em relação ao comprimento do caminho realizado pelo instrumento, tiveram também menor número de movimentos e também menor tempo cirúrgico, além de terem resultados mais consistentes, né, enquanto os novatos tiveram uma variação bem grande nos parâmetros avaliados. E a maior diferença que eles observaram foi na Rexis e na facoemulsificação em si. Aqui, em relação ao número de movimentos, a gente consegue ver a diferença dos novatos e dos experientes, tanto na cápsula Rexis quanto na Faco, e aqui fica bem evidente a variação do desempenho dos novatos, né, ao contrário dos cirurgiões experientes que atingiram resultados bastante reprodutíveis. Bom, como conclusão do estudo, ele coloca no texto que a análise segmentada da cirurgia de catarata, usando o rastreamento de movimentos, parece ser capaz de discriminar cirurgiões novatos e experientes, e a correlação entre rastreamento de movimento e parâmetros do IC permite uma análise de desempenho independente, objetiva, específica e quantitativa para cada etapa cirúrgica. Então, eu acho que alguns pontos que devem ser considerados na análise desse estudo, né, inicialmente algumas das limitações, que foi essa amostra analisada, que foram grupos extremos de cirurgiões, né, então a gente não sabe se em cirurgiões no nível intermediário, se eles seriam tão bem discernidos pelo software. Aí também a dificuldade de analisar a profundidade em vídeos 2D, né? E aí talvez a tecnologia dos setups como Genuity talvez ajudasse nesse quesito. E também a dificuldade em correlacionar objetivamente as métricas do FACO Tracking e do IC. Porém, eles estão caminhando, né, para uma avaliação mais objetiva de desempenho, permitindo uma otimização do tempo na avaliação dos vídeos, e aí no futuro a gente já pode pensar talvez num feedback em tempo real. E é isso. Legal, muito bom, Marília, excelente apresentação. Gostaria de expor aqui um pouquinho por que eu trouxe esse artigo, porque a gente apresentou isso. É uma mistura, né? Assim, como que, de repente, a criação aí de uma nova tecnologia seria capaz de trazer para a gente uma avaliação objetiva, de maneira a melhorar nosso aprendizado, né? E eu acho até engraçado apresentar isso logo depois de discutir um vídeo cirúrgico aqui na reunião. Então, meio que é um outro sistema de avaliação, talvez, para dar um feedback para o cirurgião. E extrapolando muito isso, né? Quando a gente fala em integração com outros sistemas e novas tecnologias, quando a gente estava procurando esse artigo, também tem publicação mais nova, mais recente, mas esse é como se fosse talvez uma base para esses sistemas de captura,
que já conseguem, por exemplo, identificar qual passo da faco está acontecendo com um delay de 5 segundos. Então, assim, uma coisa aí que a gente consegue pensar, imaginar, é que num futuro não muito distante, talvez esses sistemas sejam incorporados quase que em tempo real. E eles te dão um feedback instantâneo da sua performance, julgada, lógico, por algum algoritmo aí. E, enfim, incorporar também outros sistemas de, como se fosse, né, eu estava falando para a Marina, né? Imagina que é como se você estivesse dirigindo um carro com um sensor de faixa, né? Então ele vai te falar assim, olha, está escapando muito aí, né? A sua Rexus vai correr. Enfim, a profundidade da câmera tá muito grande. Alguma coisa está errada. Você está perdendo midríase. Então, são sistemas que talvez permitam auxiliar o cirurgião, né? Além de dar um feedback objetivo, que é o que esse artigo mostrou, e correlacionar isso com o simulador. Isso, para quem está aprendendo, eu acho muito importante. E hoje em dia o que a gente consegue dar de feedback é um feedback subjetivo, e que depende dessas nossas discussões em reunião e da presença de cirurgiões mais experientes, que nem todos têm a oportunidade, né, de ter. Bom, Richard, você quer comentar isso? Mandou alguns comentários aí no chat também. Taguchi, eu só queria saber, esse é um outro programa, né, que detecta aqueles pontinhos verdes, né? Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. Não, o Tracker, ela é um outro programa, né? Ela não está dentro do IC, né, esse programa de rastreamento. Mas, Marília, de movimento. É do IC também? A minha pergunta é semelhante à do Richard, por isso que eu estou intrometendo aqui. Marília, são dois programas diferentes. Mas do próprio IC ou não? O segundo programa não é do IC, é outra empresa. Não, é outra coisa. Eles estão tentando extrapolar as métricas do IC para usar no FacoTracking. Só mais uma pergunta. Os números que você mostrou dos 60 olhos, esses são do FacoTracking, certo? Sim. Não são do IC. Dos novatos, os experientes, são dos vídeos cirúrgicos reais, que são do FacoTracking. Eu acho que a parte da tecnologia, que realmente o Taguchi acho que resumiu muito bem, eu acho que é interessantíssimo, mas assim, é interessante as variáveis utilizadas, né? O Valton está aí. Quanto mais eu vejo bons cirurgiões operando, mais para mim tem uma coisa clara que determina o que é um bom cirurgião. Eu brincava e sempre, todo mundo que alguém me pergunta, o Valton opera bem, eu falo assim, o Valton é uma enxadada ou uma minhoca. Que quer dizer o seguinte, você não anda com um instrumento onde não precisa ser andado, você não faz dois movimentos onde faz só onde você poderia fazer só um movimento. É interessante que essa foi a métrica utilizada, né? É a métrica da enxadada e da minhoca. Né? Eu achei interessante isso. Para os cirurgiões que querem melhorar, pensa nisso. Será que eu poderia ter feito um movimento a menos? Né? Será que eu poderia ter feito esse movimento de uma maneira mais curta, né? Eu acho bem interessante. Na sutura, principalmente, viu, Cobaia? Uma coisa aí também, professor, é que o senhor falou, né? Realmente, além disso, como o Richard costuma frisar também, é a reprodutibilidade do cirurgião experiente. Né? Além de fazer um número muito menor de movimentos, eles fazem quase sempre o mesmo número de movimentos, né? Que tem naquela variabilidade muito pequena do gráfico. Então, isso é impressionante. Né? E o tempo é consequência, né? Como a gente já está cansado de falar aqui na reunião, não é a métrica primária, né? Eu acho Deixa que só... Perdão. Desculpa, Neto, pode falar. Eu acho que o Felipe falou bem. Eu acho que uma coisa que você consegue avaliar bem o bom cirurgião é que dá a impressão que você assiste várias cirurgias e você tem a impressão que está assistindo a mesma, né? Então, isso é uma medida de reprodutibilidade, de eficiência e é isso aí, vamos dizer, essa é uma meta que o cirurgião deve procurar, é realmente conseguir reproduzir bem os seus passos para conseguir a eficiência e, com isso, ganhar tempo e realmente menos trauma para o paciente. Gustavo, você queria comentar? Com certeza. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Rinning, eu falo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quero agradecer à escola e
Rafael Arantes pelo comentário. Se eu sabia que soubesse que eu fosse falar com o Neto e ia estar meu amigo Valton aqui, eu teria estudado mais, cara, porque eu não vou nem conseguir empatar hoje. Um abraço a todos vocês. Uma dica que eu acho que falta um pouco da nossa formação é pensar um pouco mais como engenheiro, tá? A questão principal que vocês estão falando aí dos vetores. Todo webinar que eu posso, eu não tenho nada a ver, mas eu escrevo depois. Esse livro aqui, todo mundo que quer operar tem que ler. Eu vou escrever para vocês, esse livro tem para baixar grátis na internet, tá? Que é de um suíço já falecido, que ele escreveu a cirurgia oftalmológica do ponto de vista de um engenheiro, as forças de tração, vetores, claro que a Faco não tinha o conhecimento de fluídica que tem hoje, mas coisas básicas como sutura, por exemplo, porque a partir do momento que tu começa a pensar isso que vocês falaram, acho que foi o Wallace que falou, não um movimento só que o Valton faz em vez de 2, tu começa a ver um porquê, porque no começo, eu gosto até de fazer uma piada, nós somos muito mais um macaco de circo, que fica repetindo movimentos ensinados. A gente não pensa no movimento e demora até que nós conseguimos sincronizar o cérebro com os movimentos. Isso só vem com experiência, porque a gente está afobado, não tem espaço, etc. Mas era só essa dica que eu queria dar. Vale a pena ler o livro, pelo menos para mim foi um game changer. Espero que seja para vocês também. Gustavo, só para constar, esse livro para os fellows é obrigação, viu? Parabéns. Eu li no meu R1 faz pouco tempo, mas eu continuo indicando. Vou fazer o autor ainda era jovem. Vou fazer só um comentário a esse respeito. Eu fui fazer o curso do Melis na Holanda e conversando com o Melis, ele puxou um livro assim de trás da cadeira dele, era o Eisner também. Então, eu concordo. Esse é um livro que todos têm que conhecer de cor. Eu só queria fazer um comentário que, olhando por uma outra ótica o artigo, que eu acho que é muito legal se você consegue diferenciar o cirurgião experiente do não experiente no caso dessa análise de vídeo. Talvez isso também faça a gente pensar que o IC tenha uma validade muito boa para ensinar catarata ou para ensinar movimento. E aí eu acho que isso é fantástico, porque você começa ensinando algumas coisas de estereopsia e essa questão de quanto de movimento que a pessoa vai usar antes dela entrar dentro de um olho de verdade. Então, pode ser, obviamente que o estudo tem que ser um pouco diferente, mas ela faz a gente pensar que talvez uma coisa valide a outra. E aí você está dando uma chance da pessoa aprender antes de entrar dentro do olho, né? Melhor do que olho de porco, talvez. Bom, pessoal, eu queria aproveitar só para parabenizar o seu trabalho com os residentes. A curva de aprendizado dentro do olho, ou antes de entrar no olho, todo o treinamento que você tem dado para os residentes está sendo muito, muito válido e está servindo para o Liang a gente organizar o aprendizado no futuro. Isso o WetLab, tanto o IC quanto lá nos olhos do porco, está funcionando bastante, viu, Taguchi? Parabéns. Agradeço muito, Richard. Acho que é mérito dos residentes, principalmente, que eles agora têm esse interesse, né? E, cara, como eu já tinha comentado antes, para mim é impressionante como tem tido uma diferença nos últimos anos das turmas que têm entrado. Os caras parecem que já vêm operando de casa. É muito... Eu não sei de onde veio essa... Não sei se tem a ver com, como você fala, né? Geralmente com o fato de jogar ou não, já está habituado com esse ambiente virtual que muitas das vezes imita o nosso tipo de cirurgia, que é microscópico, né? Mas, cara, é mérito deles, viu? Os caras são muito bons. E, lógico, dentro dessa questão do treinamento, eu acho fundamental enfatizar que o treinamento deve ocorrer fora do olho do paciente, não tem mais espaço hoje em dia para a gente ir direto para a Faco, isso para mim é inconcebível. Ainda mais dentro de uma estrutura como a nossa, que a gente tem WetLab, tem simulador, tem biblioteca, hoje em dia tem YouTube, enfim, tem uma miríade de opções aí para quem deseja aprender. Então, feito esse comentário, vamos passar para a nossa mesa redonda, que já meio que começou, mas agora vamos dar um início oficial aqui para ela. Então, hoje, pessoal, a gente vai ter um formato aí de mais discussão, uma coisa mais dinâmica. Eu queria agradecer novamente e introduzir os nossos convidados. Neto Rosatelli, um cirurgião
assim, excelente, um dos magos aí que a gente admira no nosso mundo digital. Então tem um canal aí no YouTube e também um membro muito ativo da comunidade cirúrgica e internacional. Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao pessoal lá do grupo do Telegram, principalmente. Para quem não conhece, depois dá uma checada, a gente pode disponibilizar esse link. E o Neto tem, assim, uma vastíssima experiência cirúrgica, já atuou com diferentes tipos e combinações de aparelhos, sistemas de vídeo, enfim, com certeza vai contribuir muito, muito para a nossa mesa aqui. E também, Dr. Gustavo Rini, muito obrigado pela sua participação. Fez aí tua formação inicial na medicina, graduação no Rio Grande do Sul, e depois seguiu aí no Rio de Janeiro, passando por Argentina, fellow de retina, né? Venezuela e Argentina, não é isso? E atua, como falou agora, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, representando ali o pessoal que também, o pessoal do Sul aí também vem na presença aí dos nossos fellows, que esse ano 2 são de lá. Bom, e agradecer também ao Rodolfo Bonatti. Rodolfo, formado aí pela USP, né? Atua também na área do segmento anterior, área de cirurgia de catarata, refrativa, e tem aí também, como o Gustavo, um viés, e o Neto também, claro, muitos daqui, mas um viés aí empreendedor, em termos de criar aí novas soluções, né, para esses nossos problemas, e vai trazer um pouquinho aí do seu expertise em filmagem, edição de vídeos, principalmente, além da sua experiência também como cirurgião de segmento anterior. Então, pessoal, muito obrigado. Vamos começar com o nosso primeiro tema. A gente vai seguindo um formato de algumas breves apresentações para contextualizar cada teminha, e depois eu abro para discussão, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a minha apresentação aqui. Nosso primeiro tema vai ser de ergonomia, e dentro disso, a gente vai começar com o pensamento na cirurgia convencional, por assim dizer, né? Ainda não entrando na parte do heads up. Vamos lá. Então, esse aqui, né, não façam isso, né, que não estava falando, acho que todo mundo já passou por alguma situação semelhante, por qualquer força ou motivo que levou a fazer isso, mas aqui era durante o fellow, orientando aí uma residente da época, né, que era canhota, e aí a gente fazia um esquema de, quando ela operava na posição superior, se tivesse que assumir, a gente rodava para temporal. E aqui, como vocês podem ver, eu estou usando, eu estou sentado temporal, mas, e aí na época tinha uma série de dificuldades, a maca não ajusta corretamente, e isso é uma realidade em muitas situações que a gente opera aqui no Brasil, principalmente que o pessoal não tem o hábito de operar temporal, e daí você fica nessa posição horrível. E contextualizando um pouquinho, né, a gente vê que tem vários trabalhos aí na literatura, a maioria na forma de pesquisas, né, mas que representam que mais da metade dos oftalmologistas já relata algum tipo de dor, a maioria dor lombar, e outra importante, dor cervical, quase um terço, dor lombar metade praticamente. E nessa pesquisa da Academia Americana também, 15% já apresentava algum tipo de limitação para o trabalho, né? Seja reduzindo sua carga horária ou não fazendo mais determinado tipo de cirurgia, etc. Né? E outra meta-análise do JAMA de 2018, aí, trazendo mais para cirurgiões de maneira geral. Muitos apresentam degeneração da coluna lombar, degeneração da coluna cervical. E não raro, aqui no grupo, acho que dá para levantar a mão aí e contar quantos que tem algum tipo de hérnia cervical ou lombar, enfim. E o público que está mais exposto a esse risco são justamente os jovens, né? Que eles se consideram jovens e, portanto, livres de qualquer problema. Muitas vezes sob situação de estresse, porque está aprendendo, e ignoram, né, esse risco. Então, daí vem a ideia de que esse aprendizado a gente deve estimular isso desde o começo, para não acarretar problemas futuros. Aí algumas coisas da literatura geralmente se fala, né, de tombar um pouquinho o microscópio para você sair de uma posição de flexão da coluna cervical e para uma posição de leve extensão ou uma posição neutra.
Aqui mostrando algumas das coisas mais comuns, né? Que essa flexão cervical é muito comum da gente encontrar, e lembrando que quando você angula, né, a cervical, você aumenta o peso da cabeça, né? Então, isso deve ser evitado. Aqui, lembrando também a posição dos braços, né? Ali estava adequado, e aqui mostrando os nossos residentes aí no simulador, então, que também é um ambiente excelente para esse tipo de ensino. A gente não deve pensar nisso apenas como uma maneira de treinar faco, mas treinar a própria ambientação cirúrgica, né? E aí você vê que o pessoal dá uma relaxada, né? O pé para fora ali, sentado meio de qualquer jeito, enfim. Isso deve ser um pouco insistido. Lógico que existem situações especiais que vão nos forçar fora dessa zona de conforto, e que aí meio que vai ser o que dá para fazer, mas são situações que devem ser a exceção, né? A gente deve focar a nossa atenção para os casos de rotina, principalmente. Na época, acho que 2 anos atrás, eu tinha publicado esse artiguinho na revista de Oftalmologia em Foco, então tem algumas dicas, né? Cervical neutra, braços fletidos a 90, lombar neutra, não esquecer o pé do pedal também, uma leve flexão em cima do pé do pedal, e o outro pé, de preferência a 90 também, bem ajustado. Isso vai exigir uma combinação aí de ajustes entre maca cirúrgica, altura do microscópio, regulagem do banco, que é importante a gente fazer antes de começar a cirurgia, e não só por uma questão ocupacional no futuro, né, de dores e etc., mas também porque em situação de estresse físico, a sua performance vai diminuir também, né? Então, traz mais risco para você durante a cirurgia e para o paciente, né? Claramente. E aí tem várias alternativas, cada um faz de um jeito. Acho que eu vou pedir para o pessoal comentar depois como é o setup cirúrgico de cada um. Tem gente que usa cadeira gamer, mochos específicos, altura, regulagem, apoio ou não de braço, cinta lombar, cinta que estende as costas inteiras, máscara específica. Hoje em dia o pessoal percebe mais, mas embaça muito hoje em dia com N95 também para quem opera. Nossa, então foi uma mudança para mim também, que antes a minha máscara não embaçava, agora com N95 eu estou tendo que colocar um esparadrapo, alguma coisa. E trazer esses pontos aí para discussão, né? Ergonomia como parte do aprendizado cirúrgico, realizar algum tipo de mesmo medidas ocupacionais, né, alongamento e tal, importante lembrar, aí perguntar para os discutidores se eles têm alguma rotina específica, e se essas situações especiais, como vocês encaram, e o que vocês usam aí de equipamentos específicos para essas situações. Então, vamos começar. Neto, se você quiser dar a sua opinião aí, por favor. Eu tenho um problema grande, Felipe, porque eu opero em média de 18 a 20 dias por mês, cerca de 10 horas por dia. Então, em tempos fora do Covid, entre 2.000 e 2.500 cirurgias por mês. Então, realmente, a ergonomia, para mim, é um problema muito sério. Eu tenho lerdo de tudo que é jeito, tenho calo na mão, da segurar a caneta, é muito difícil. E, para mim, não é a hora, talvez, de comentar isso daí, mas foi um dos fatores que me levou à escolha do Ingenuity, e isso aí foi uma coisa fantástica para mim, porque realmente permite uma posição melhor. Mas eu opero ainda, não viajo com o Ingenuity ainda, então eu opero muito com microscópio convencional e tal, e eu uso cadeira de gamer, para mim faz muita diferença, o apoio de braço, tá? E é bastante importante, no meu caso, eu procuro variar um pouco a posição, porque muito tempo na mesma posição também é difícil. Então, muitas vezes eu mudo um pouco a altura da cadeira para não ficar só numa mesma posição. Então, o microscópio que tenha a ocular ajustável, né, tiltável, vamos dizer dessa forma, é muito bom, porque permite realmente, se você precisar mudar a altura do microscópio, você não precisa mudar muito a posição da cabeça. Aquele tilt do corpo do microscópio, tirar um pouquinho da vertical em direção ao cirurgião, eu faço também por um outro motivo, para evitar o reflexo direto da iluminação quando forma nível líquido no olho. Isso ajuda muito na visualização, né? Então, acho que mostrou realmente várias dicas aí, mas a gente acaba percebendo com o tempo que a ergonomia, você comentou que às vezes o jovem não percebe, mas isso vem logo, a gente percebe que a ergonomia faz muita diferença. E quando a gente opera, eu opero assim, sentado em média 2 a 3 horas seguidas, sem levantar, e isso é ruim. Então, a gente tem que levantar, mexer um pouco, circular. É impressionante como quando você volta mais, vamos dizer,
mais descansado e com mais possibilidade de estar atento à cirurgia. Isso é uma outra coisa, né? Eu acho que não é a rotina de todo mundo. Eu faço uma rotina muito diferente, mas realmente aí tudo isso fica maximizado, toda essa dificuldade da ergonomia. Mas isso aí é um aspecto fundamental. Eu acho que depois de 30 anos de vida cirúrgica, isso aí pesa, né? Um dia eu queria mostrar meus calos na mão e eu não estou mentindo, é de segurar a caneta de faco. Inin, gostaria de comentar? Sem dúvida, algumas coisas eu concordo com o Neto. Quando tu tem, por exemplo, retina com PVR, aqueles casos diabéticos bem difíceis, casos de 2 horas mais ou menos, no final começa a doer pescoço, começa a doer ombro, começa a doer lombar, começa a doer tudo, né? Parece que está com 80, 90 anos. Essa levantadinha entre uma cirurgia e outra que o Neto acabou de comentar, eu considero fundamental. Sobretudo, um cara pesado como eu dá muita pressão na cabeça do fêmur, então escolher bem uma cadeira que seja bem acolchoada, principalmente, faz diferença. A questão da ergonomia, parabéns, Taguchi, uma das melhores apresentações aí, apesar de curtinha que eu vi. Eu falo para os meus pacientes, inclusive na questão do olho seco, porque hoje com o computador aí aumentou muito no consultório de todo mundo a questão do olho seco, altura do monitor, posição da cadeira, a ergonomia é uma ciência a ser explorada e não é problema só de cirurgião, não. É para todo mundo. A questão também de aumentar ou baixar a altura do microscópio para descansar a cervical nas diferentes posições são algumas coisas que eu gosto. Eu, particularmente, não gosto de cadeira com encosto de braço porque eu tenho medo de me contaminar. Como eu sou pequeno e sou um pouco destrambelhado no meio, não é o ideal para o campo cirúrgico, mas eu, às vezes, acabo me contaminando sem querer. Então, eu prefiro sem apoio para os braços. Legal. Rida, eu vou te chamar aqui também, eu sei que você não está na mesa, mas eu gostaria de saber, porque você tem aí, já mostrou quando você levantou aí, tem sua super cinta e você usa uma máscara especial, um banco especial. Conta pra gente um pouco como que é a tua rotina. A minha rotina não é igual a do Neto, obviamente, e depois eu até uma pergunta para ele se ele faz algum exercício físico para isso, mas assim, a minha rotina é bem menos que a dele, mas nos dias que eu faço alto volume, não tem dúvida que se eu não tomar alguns cuidados, a coisa pesa depois e vou direto para o massagista. Eu já tentei inúmeras macas, inúmeras cadeiras. Essa é uma das cadeiras que eu comprei nos Estados Unidos, eu mandei importar ela, para ver se com apoio de braço, ela é uma cadeira é uma cadeira que você coloca, encosta o peito aqui, né, e os braços aqui, mas não funcionou, então tá aqui em casa ocupando espaço aqui. Cadeira de gamer também não funcionou, então tem umas cadeiras, me parece que para mim os melhores são os mais simples mesmo, aquela de bolinha que roda. Agora, o que me faz muita diferença são as cintas. Eu comprei mais de 100 cintas diferentes. Essa cinta, que é uma cinta abdominal, né, que são em 3 pontos diferentes, então você acaba abraçando bastante a parte da lombar, ela segura bem a parte lombar para poder operar, e eu acho que a posição do microscópio que o Neto falou é muito importante, ela não deixar reto, igual na lâmpada de fenda, né, Neto? Que a lâmpada de fenda, ela é reto, então você tem que levantar o queixo, né, e ela força um pouco a cervical. E eu acho que não é só a gente, viu, Neto? Eu acho que tem muito oftalmologista que tem problema cervical e nem sabe que é por causa disso, né? E a gente que faz alto volume, se eu não estiver bem adequado, na terceira cirurgia eu já estou pedindo água de dor mesmo, né? E eu não sei se você, eu até ia perguntar para você, Neto, se você faz algum tipo de exercício, pilates ou alguma coisa assim para você poder se cuidar na saúde, porque a gente sabe que isso é bem difícil. Nada específico, viu, Richard? Infelizmente, como eu viajo muito, eu fico fora quase todo o mês inteiro, é difícil para ter alguma coisa regular, né? Mas específico para isso, não. Então, minha atividade física hoje é bastante limitada, quase limitada a caminhada longa, mas só. E que eu acho que não ajuda para isso. Eu realmente deveria ter pelo menos alguma coisa que fortalecesse mais as costas, sem dúvida. Como você falou, pilates ou natação, por exemplo. Mas eu acho que é importante esse cuidado, sem dúvida, né? Essa atenção. Gustavo, eu também sou retinólogo e eu não faço muita cirurgia de retina,
eu faço 1 ou 2 no máximo por mês, mas a cirurgia de retina, como é muito parado no mesmo cirurgia, também eu sinto isso, eu preciso de todos esses cuidados também. Você faz algum tipo de exercício antes ou depois, algum aquecimento, algum tipo de vício que você faz? Usa alguma coisa lombar? O que você faz, Gustavo? Eu evito tomar café de manhã, que eu adoro café, porque os estudos mostram que a gente treme a mão mais, mas eu não faço, infelizmente, nenhum exercício. Eu também opero em diferentes lugares. Eu tenho alguns colegas que são mais disciplinados que eu, que fazem muito exercício para a cintura escapular. Eles focam mais, quase não chega a ser fisioterapia, mas é uma musculação, vamos dizer assim, um pouco mais leve, tá? E é uma coisa que eu acho que faz diferença até na firmeza aqui na estabilidade, vamos dizer assim. Não tenho nenhum rito. Conheço gente que se alonga, tem um outro colega, ele é cataratólogo, ele medita de manhã, ele diz que ele sente muito menos, que ele vai mais relaxado. Aí tem 1001 opções, mas eu sou o último da lista para recomendar alguma coisa. O Gustavo faz um churrasco muito bom, né? Então, acho que só de carregar aquela costela pesada e ficar rodando no fogo, já é um belo exercício. Aquela gordura que tem em cima da picanha é fundamental para lubrificar o ombro aqui, ó. Vai parar tudo aqui. Queria falar um pouquinho voltado para o residente, né? Porque acho que eu sou mais novo aqui, né? Acho que a experiência profissional tanto do Neto como do Gustavo supera muito mais a minha, né? Mas voltado para o residente, assim, a gente como residente, a gente sempre está revezando o microscópio, né? Então, você opera uma, às vezes espera o outro seu colega operar, depois você volta. Então, sempre lembrar antes de escovar, você vê as posições do microscópio, da DIP, vê na ocular do microscópio. Às vezes você vê pessoas operando com graus no ocular totalmente diferentes. Então, às vezes um olho está +2, o outro olho está -1. Então, isso daí é uma coisa que às vezes no meio da cirurgia você percebe que você está tendo dor de cabeça, está tendo um incômodo, não está conseguindo focar em mais direito. Às vezes é isso. Então, antes da cirurgia, vê a parte da DIP, vê a parte do ocular também. Não é parte física, né, motora, mas faz parte da ergonomia cirúrgica. E acho que para pessoas altas é um pouco mais difícil, né? Porque você tem que regular a altura da maca, a altura do microscópio, a altura do banco. Às vezes você opera depois um colega que é mais baixo, você vai tudo meio torto assim. Então, vale a pena aí, antes de começar os casos para os residentes, põe o paciente na maca, dá uma olhada se as alturas estão todas correspondentes com você antes de escovar. Bonatti, essa geração atual agora que você está vivenciando, eles se cuidam com relação a essa parte da ergonomia ou da parte da saúde? Porque vocês vão sentir isso, na verdade, daqui 10 anos, 15 anos. Mas é consequência de agora, assim. O pessoal nem pensa nisso, né? Não pensa. Acho que musculação o pessoal faz mais para balada, né? Não para operar. Acho que às vezes as pessoas nem pensam muito bem, né? A gente vai operando, vai entrando assim só no microscópio e opera o que tiver, né? Então acho que ter pelo menos consciência aí de que existem certos parâmetros do microscópio que vão alterar muito a sua configuração corporal, vale a pena. Acho que esse artigo que você falou, né, que você escreveu de deixar o cotovelo a 90 graus, é uma coisa que eu soube no começo no R2, então sempre antes de operar eu percebo, me olho assim para ver se eu estou nas posições corretas, para não ter esse estresse aí no final do dia. Professor Walton, o senhor também tem... deixa eu falar. Eu queria... Não, pode perguntar depois, assim eu vejo. Não, minha pergunta é assim, também o que o senhor tem, eu sei que o senhor tem vários dias cirúrgicos, e geralmente é um dia comprido, assim, né? O senhor faz algum tipo de exercício, alguma coisa? Eu vou contar a historinha que eu estava lembrando a primeira coisa que eu doei para a Escola Paulista, quando eu cheguei dos Estados Unidos em 81, foi o banquinho da doença externa. O banquinho não abaixava e aquele banquinho de metal, você não conseguia, na lâmpada de fenda, não tinha nenhum banco que dava altura. E lâmpada de fenda ocular não é escamoteável. Nós compramos um banquinho de mocho, com gás, que abaixava mais e tal. Então, imagina isso, quer dizer, e é uma coisa que eu sofri muito, porque os banquinhos de metal, nos microscópios que não tinham ocular escamoteável, operando bastante, eu tenho 2 hérnias de disco, L3, L4, lombar, e tive que fazer RPG, fiquei em crise, às vezes em férias,
ficar em Angra de férias tomando injeção dexacitoneurin para poder melhorar a coluna e alongar. Aí eu fiz 2 anos de RPG, troquei todos os bancos da clínica, então comprei na época com o Reis, que era o chefe lá da escola, as macas que levantam o dorso já foram retiradas, cadeira com braço, com a parte lombar. Então, a clínica tinha exatamente o que tinha na Escola Paulista nessa época, né? E isso ajudou muito, porque eu apoio e a lombar segura, mas você tem que ter uma mesa que a perna entre embaixo. Então, eu acho que essas mesas são importantes também, porque senão se a perna não entra embaixo, você fica longe, você tem que afastar, é aquilo que o Taguchi mostrou, peso na coluna. Então, eu só tenho lombar, não tenho cervical, que eu acho que é menos pior, mas dói tanto quanto, né? Mas é uma coisa que é uma preocupação antiga nossa, e hoje eu opero em 3 salas, as 3 salas têm a mesma cadeira, mesma maca, tudo igual. E é bom que fico andando um pouco entre cada cirurgia, eu vou trocando, então já é Em termos de exercício, eu estou meio fora de forma, eu gostava de correr, esquiar, jogar tênis, faço um pouco de ginástica, mas pandemia, fechou o clube, não tinha tênis e tal. Ainda fui jogar tênis, ainda estava com a perna fraca no campeonato, ainda caí com o rosto na quadra de saibro aqui. Triste. Mas uma coisa que eu queria lembrar do artigo lá do IC, se dá para a gente comparar, já que foi falado muito sobre idade aqui, comparar o cirurgião experiente idoso, o cirurgião experiente menos idoso. Fazer um trabalho, viu, Taguchi? Faz um trabalho separando, pega os idosos experientes, talvez o não experiente também, é difícil ter um idoso não experiente, mas tudo bem, e o mais jovem. Põe de 40 para baixo, 40 a 60, de 60 para cima, e faz um estudo com isso aí para a gente ver se a gente pode operar até 90 tranquilamente. Né, Neto? Gustavo? É isso aí. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Fala, Meister, você está com a mão levantada aí por acidente ou não? Fala, rapaz. Então, essa pandemia trouxe várias coisas novas, acho que para todo mundo aí, né? E como a gente estava trancafiado em casa, eu busquei algo que eu pudesse fazer de exercício sem muito espaço, né? Então, alguns aplicativos na internet, eles têm esses exercícios, né? Para quem tem pouco tempo ou viaja muito. E eu gosto muito do yoga lá. Yoga você não precisa de muito espaço, não precisa de equipamento, né? E ele tem bons exercícios, isométrico, você não precisa fazer muita força, mas ele dá um conforto, viu? Eu que já sou um pouco mais velho, né? Ao contrário do Rafael, né? Não tenho tanto cabelo branco, mas... Tá velho aí, fazendo assim, yoga, cara. Mas ajuda, faça, viu? Vale a pena. Ó, aqui na Bahia, o pessoal faz uma espécie de crossfit com um fisioterapeuta. Então, levantamento de barra sem carga, mas com um exercício de agachamento e tudo. E realmente é bem bacana a ideia, porque você fortalece a perna, fortalece a coluna, você aprende a fazer alguns movimentos, vale a pena. Mas Yoga Master só pós 60, cara. Só pós 60. Se alguém aqui que eu falasse fazer yoga, cara, não era você. E o Rafael, isso é treinamento funcional, né, não? Bom, pessoal, vamos seguir adiante. Muito obrigado. Vamos para o próximo tema. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que vocês vão ver que os temas eles vão imbricando um no outro. E o que a gente vai falar agora é um pouquinho de cirurgia heads-up. Para quem não conhece esse termo, né, mas na verdade para se referir a todas as cirurgias assim que você não precisa estar, né, atento no micro, você tem algum sistema de visualização que te permite ficar com a cabeça fora dessa posição. O mais conhecido, né, começou na realidade em 2008 com a True Vision, né, que era um display em HD com uma câmera comum conectada ao microscópio e usava um óculos de 3D passivo. A vantagem eles anunciavam na época era o heads up, né, justamente você poder se libertar daquela moção limitada do microscópio.
você assistindo isso numa TV, né? E a possibilidade de você fazer overlays específicos para cada tipo de cirurgia, eles eram bastante voltados principalmente à parte do segmento anterior, catarata, marcação de lente, etc. E mais para frente a True Vision ela se fundiu, na verdade, com a Alcon, imagina, né, ter comprado a True Vision, e aí sim foi para o Ingenuity, que é acho que o sistema hoje, pelo menos, que a gente tem mais difundido, né? A evolução desse display, uma TV de 55 polegadas, 4K, Ultra HD, manteve o sistema passivo de 3D, e aí o que trocaram é que dispensa o ocular do microscópio, então você tira o ocular do microscópio e instala o sistema de visualização, de captura, né? Que está aqui nesse canto esquerdo, né? A gente tem algumas outras alternativas, como é o Artevo 800 da Zeiss. Não sei se existe muito ainda no Brasil, não conheço ainda quem trabalhe com o Artevo. Também utiliza uma tecnologia de 3D passivo, também uma TV de 55 com 4K, e ele dispensa o ocular do microscópio e oferece esse modo híbrido aí também, entre outros módulos aí que eles oferecem, né, à parte. Tem alguns outros sistemas, acho que menos conhecidos ainda, como o da Hagstride, em parceria com a Sony. Na realidade, isso é um artigo, né, que eu não sei se isso é realmente uma coisa que eles fizeram comercial, mas foi testado. A Sony tem alguns tipos de óculos, né, de realidade virtual, enfim, alguns outros tipos de sistemas nesse sentido, que já são usados, por exemplo, pela laparoscopia ou outras cirurgias endoscópicas, e que nesse caso foi adaptado para a visualização da imagem do microscópio, né? É um pouco diferente, porque ele vai projetar uma imagem, então seria, não vou dizer que é mais parecido com um 3D ativo, mas enfim, talvez você não tenha a confusão das imagens, que eventualmente algum sistema de visualização que projete na mesma tela as duas imagens juntas possa apresentar, né? Então isso seria uma vantagem, além da orientação espacial também, né? Que você pode ir mudando um pouco a cabeça e mudando a visualização aí que você está tendo, mas é lógico que isso é tudo trabalhado, porque vem tudo da mesma fonte, que é o microscópio, né? Então, não sei até que ponto que isso é real, né? E aqui, né, frisando de novo a ideia do aprendizado, a gente vê que as coisas vão mudando, né? Então, aí são uma série de pinturas famosas, né, ilustrando uma foto, e é o que a gente vê hoje, que praticamente todo mundo ali olhando numa telinha, e uma das vantagens justamente desses tipos de sistema, além da qualidade de gravação, que muitas vezes é bem legal, e o fato de você conseguir reproduzir a imagem num 3D, que todo mundo da sala vai passar a enxergar a mesma imagem, né? Além dessas considerações em termos de ergonomia, que a gente estava falando agora, também entra naquela questão do aprendizado, de todo mundo estar mais focado no procedimento que está sendo realizado, todo mundo está acompanhando a visão do cirurgião, não tem diferença de luminosidade entre um carona e enfim, algo nesse sentido, e isso permite talvez um aprendizado muito mais assim, compartilhado, né? E que você tem também a capacidade de fazer anotações, né? De colocar um mostrador na tela, mudar filtro, e entra também naquela outra coisa que a gente tinha falado, em termos de realidade aumentada, colocar overlays e ir transformando cada vez mais esses sistemas heads-up em verdadeiros, como se fossem cockpits cirúrgicos, né? Onde você tem toda a informação que você precisa, parâmetros do FACO, como que está andando a cirurgia naquele momento, auxílios, né, marcador de REX, marcador de toricidade, depois, né, como a gente tinha comentado, talvez exista marcador de performance cirúrgica, enfim. Hoje em dia, acho que as maiores mudanças são com relação à ergonomia, disposição da sala cirúrgica, essas outras coisas de visualização. Mais para frente, vão ter outras coisas, e eu vou abrir aqui para discussão em termos de sistemas diferentes, o que vocês usam, o que mudou na rotina de vocês, se existe ou não existe delay, né, latência desses sistemas, quanto isso atrapalha ou interfere ou ajuda na cirurgia. Então, aqui eu vou começar, na realidade, abrindo para o Rinin falar, que você desenvolveu um sistema próprio, não é, Rinin? Conta pra gente um pouquinho de como foi isso. Tem várias cirurgias que foram feitas nesse tipo de sistema. Conta pra gente, por favor. Vamos lá, então. O 3D é uma
paixão, né? Por quem pega o gosto, meu amigo, é picado pelo bichinho, pelo menos na minha opinião, é difícil voltar atrás. Só para fazer Tu falou do True Vision em 2008, o primeiro a publicar foi o Riemann, que é um alemão que trabalha em Cincinnati, ele é alemão de nascença, Christopher Riemann, e trabalha lá em Cincinnati. E a True Vision quebrou, e foi ele que viabilizou a compra que a Alcon comprasse a True Vision para que não se perdesse o projeto. Graças a Deus ele conseguiu, e a Alcon aperfeiçoou o projeto, e hoje está aí, o Brasil é o país número 1 em números de Ingenuity, tá? Eu vi a primeira vez num congresso na Turquia, em 2012, e me apaixonei, e eu queria de qualquer jeito ter um 3D no meu bloco cirúrgico. Só que na época, TVs 3D, câmeras adequadas para isso não tinham, ou as que tinham custavam uma fortuna e só tinha nos Estados Unidos. Pesquisei, e o cara que conseguiu me viabilizar o projeto era um engenheiro especialista em áudio e som de casa noturna. Esse foi o cara que eu achei em Porto Alegre na época para me ajudar. Acabamos construindo no final de 2016. O nosso sistema tinha uma latência de 113 milissegundos. Para ter uma referência, o Ingenuity, a primeira versão, tinha 84, se eu não me engano, e agora baixou para 73 com a nova atualização. Para retina, uma beleza. Para catarata se sentia para retina também sentia um pouco a latência, mas quando tu diminui um pouquinho a velocidade dos teus movimentos, tu acaba fazendo essa compensação, porque naturalmente o ser humano já tem uma latência de 300 milissegundos. Profissionais, por exemplo, do 100 metros rasos, aparece hoje nas Olimpíadas no cantinho em cima lá. Velocidade de reação, os melhores é mais ou menos 90 milissegundos. Então, se tu botar 100 sobre 300, tu tem que desacelerar 30%, tá? O que não é muito e dá para operar. Mas eu vou deixar o Neto para falar de catarata em 3D, que é o cara, eu acho, que mais tem experiência nesse assunto aí. E nós fizemos mais de 2.000 vitrectomias com o nosso sistema. Hoje eu acabei mudando, então o mesmo problema que o Neto falou, cada vez desinstalar, instalar, transportar uma TV 3D, que hoje em dia o problema da TV 3D nem é mais comprá-la, não é o preço, mas sim achar, não se fabrica mais. As últimas que tinham no mundo foi a Alcon, quem comprou, acho que eram 300, uma empresa coreana, FSN, Neto, acho que atua lá, LG nem tem mais. E o futuro, já tem algumas empresas que vendem software e película para TVs normais. A próxima etapa vai ser o 3D sem óculos, e aí sim, e a indústria produzir conteúdo para viabilizar esse tipo de problema, que o problema é que o conteúdo não convenceu. E aí eu acho que nós vamos ter uma nova revolução no 3D. Desculpa, acabei me estendendo, deixar os outros falar. Também acabei desenvolvendo o sistema 3D, acho que em paralelo com o Gustavo, que eu fui saber que ele desenvolveu dele depois que eu já tinha o meu completo também, né? Então, acabei desenvolvendo com o meu pai, o José Américo Bonatti, né? Esse sistema em 3D também, que assim, o 3D, se for pensar bem, friamente, 3D é uma ilusão de ótica, né? Então você vê uma imagem ligeiramente diferente com o olho direito, uma ligeiramente diferente com o olho esquerdo, e você forma um 3D, né? Então, qualquer sistema que você pega duas câmeras e filma uma ocular do cirurgião em cada câmera, você forma um 3D, né? Que é o sistema basicamente o sistema da Alcon. Eles tiram aquela cabeça do ocular do cirurgião e colocam a cabeça do ocular deles. O sistema para desenvolver realmente também um problema que encontrei foi a latência, né? Então, hoje em dia, a gente usa muito sistema 3D que a gente desenvolveu na Bonavision, né? Que é a empresa dos meus pais. A gente usa, o HC comprou um sistema desse, a gente usa muito para ensino. Então, a gente fez em 2018, a gente fez um curso de LIOS tóricas em LIOS Premium, né, em 3D, só que a gente usa muito para plástica. Então, a gente faz filmagem externa. Então, em uma sala fica o cirurgião operando, na sala do lado a gente transmite por cabo, fica o público assistindo em cadeiras, né? Então, você mostrou aquela foto, né, do pessoal enfiando a cabeça no campo cirúrgico para conseguir ver. A gente já não tem mais isso, né? Fica 20 pessoas numa sala assistindo em 3D, quase como se fosse ficar em cima do cirurgião vendo os movimentos, né? Isso daí, acho que o 3D para ensino, esse 3D com uma latência maior, né? Para ensino é excelente. E o Gustavo falou realmente que para vitré a latência não importa tanto, né? Por quê? Porque o momento da cirurgia é maior, né? Então você tá a catarata, apesar não é uma cirurgia direta, então se for a pterídeo, é uma cirurgia direta, todo mundo que está fazendo é um movimento na hora. A catarata não, a catarata você tem um momento que você está entrando por trocáteres, né, por pórteres na córnea, só que o momento é baixo. Na vitré, o seu momento é maior, então você está trabalhando lá dentro do olho, só que o seu movimento é fora.
Então, a latência para você não afeta tanto quanto afetaria numa catarata, né? E os temas novos eu testei. Acho que ano passado eu testei no congresso as latências, né? O sistema das acho que não sei se era o Artevo, né? Acho que é o sistema anterior deles tinha uma latência perceptível, e o da Alcon na nova atualização ficou muito bom mesmo, assim. Acho que um teste meio tosco fazer latência e perceber é você simplesmente pegar uma pinça e ficar movendo na frente, né? Quando tem uma latência perceptível, você percebe que você movimento de pinça lateral, você consegue ver que ainda, quando você está indo, ele meio que está voltando, sabe? Dá um incômodo. Mas o sistema novo da Alcon, achei que a última vez que eu testei, fez esse teste meio tosco, para mim ficou bem legal, ficou confortável, assim, para ver. Mas realmente a vivência cirúrgica de operar no heads up eu realmente não tenho. Eu tenho mais essa vivência de desenvolver um sistema do zero e usar esse sistema para ensino, né? Acho que o Dr. Neto vai ter esse insight aí cirúrgico melhor. Manda ver, Neto. Conta pra gente aí, Ingenuity 300 fax por dia, como que fica? Não, então, eu tô usando Ingenuity há 1 ano exatamente, né? Eu tenho um no meu hospital em Ribeirão Preto e outro que na nossa clínica em São José dos Campos, onde eu faço só SUS, e devo ter cerca de 5.000 cirurgias com Ingenuity até agora, mas eu achei impressionante, Felipe, que a adaptação foi muito rápida. Eu realmente não percebo latência, a não ser aquilo que o Rodolfo bem falou. Se você mexe a pinça, a impressão que você tem é que, ou qualquer instrumento, se você fizer assim, a impressão que você tem é que ele é mole, porque ele dá a impressão que está fletindo e não acompanha o movimento. Na cirurgia, realmente, eu não percebo absolutamente nada de latência. Essa era uma preocupação inicial minha, mas de cara eu já vi que não tinha problema. Eu acho que a principal dificuldade para o cirurgião de catarata é você achar onde está o olho. Porque no microscópio a gente tem toda aquela relação de onde você está com a cabeça, onde você está com as mãos, onde o paciente está e tudo mais. Você consegue colocar o instrumento, vamos dizer, dentro do olho, ou entrar pela paracentese, pela incisão principal, automaticamente. Você consegue fazer isso de olho fechado, vamos dizer assim, porque você sabe onde está, pela sua posição. Perdão. Num sistema heads-up isso não ocorre. Habitualmente você já muda a posição e eu opero de uma maneira muito mais relaxada. Como eu falei, eu uso uma cadeira de gamer, eu reclino para trás, fica assim, fica super confortável para operar, mas você não tem a noção de onde está o olho. Às vezes eu mantenho a mão, uma das mãos apoiada na testa do paciente, e aí eu tenho uma referência. Tá? Eu não gosto de tirar o olho do campo cirúrgico. Quando eu opero, eu procuro fazer a cirurgia inteirinha sem sair do microscópio. E no Ingenuity é a mesma coisa. Eu tenho uma equipe de instrumentadores fantástica, que está comigo há 10 anos, eles leem meu pensamento, e com o Ingenuity foi uma coisa muito boa, porque eles participam muito mais ativamente da cirurgia, porque a visualização que eles têm é exatamente a minha, e eles, depois que começaram a usar, que eu comecei a usar o Ingenuity, e eles instrumentam com o óculos 3D, olhando para a tela também, eles tiveram uma percepção muito melhor da cirurgia e me ajudam muito mais. Quer dizer, percebem qualquer modificação que eu vou fazer, o instrumento já está na mão deles, eu não preciso pedir. Isso me ajudou demais com relação ao fluxo cirúrgico. Depois de umas 200 cirurgias, eu acho que o tempo cirúrgico fica igual, a gente acostuma, né, com alguma dificuldade, como eu falei, de você achar onde está o olho. Eventualmente, eu tiro o olho da tela e olho para, vamos dizer, acertar quando eu vou colocar um instrumento. Quem assiste os vídeos, isso não dá para perceber muito. Meu canal, eu coloco 3 versões de cada vídeo, tudo que eu filmo no Ingenuity, que é a maioria que eu posto. Uma versão 2D, uma versão 3D para TV e uma versão 3D para óculos daquele tipo Google Cardboard. Mas quem assiste na versão 3D percebe uma coisa. Eu vou fazer aqui na tela, não sei se vai dar para fazer. Você percebe às vezes que o instrumento entra na frente assim, ó, e depois ele baixa e entra no olho, tá? Isso é um artifício que eu faço para achar onde está o instrumento ali na hora, né? Porque eu estou distante um pouco do olho do paciente e então parece esquisito para quem está olhando, é para isso. É para achar, como se você for passar um instrumento na frente, ele fala, tá aqui, e aí você coloca.
Eu acho que essa é a principal mudança que você faz no seu jeito de operar. Aí tem uma avaliação que eu acho difícil de falar se é pelo microscópio que eu estou usando. Eu estou usando o microscópio Luxor Revalia, que é um equipamento fantástico, tem uma profundidade de foco maravilhosa. Nos vídeos dá para ver, porque você está operando ali, você consegue quase que ver a retina focada. É impressionante. Então, isso ajudou muito. Eu acho que eu opero com o diafragma do Ingenuity mais fechado para obter mais profundidade de foco ainda. Então, praticamente, você não precisa ficar procurando foco, que é uma outra coisa que você perde muito tempo e, às vezes, visualização com o microscópio convencional. Ou seja, com o microscópio, com um sistema heads-up, você não está usando o seu olho, vamos dizer assim, né, para enxergar através da ótica. A câmera compensa iluminação, compensa a profundidade de foco pela característica óptica do sistema. Então, isso ajuda bastante na sua qualidade de visualização. Eu gosto de operar com grande aumento, praticamente o olho, assim, a córnea ocupa a tela inteira. Então, você imagina você olhando uma TV de 55 polegadas a 1 metro, 1,20 m, que é onde é o ideal de se colocar o sistema, você vê o olho num tamanho gigantesco. Então, realmente, a percepção das coisas é muito boa, a noção de profundidade que tem é melhor do que no microscópio óptico. Eu estava preocupado, vamos dizer, no caso de cirurgias complicadas, não conseguir ter a mesma performance, pelo contrário, me facilitou demais. Então, assim, realmente eu não consigo encontrar muito ponto negativo no sistema. Ele é grande, ocupa um espaço grande na sala, atrapalha um pouco a disposição das coisas, mas é possível se ajeitar, mesmo no esquema de alto volume como o meu, né? Então, isso a gente conseguiu superar, e realmente eu sou entusiasta. Quando eu opero no outro microscópio, acho que não tem uma cirurgia que eu falo, puxa vida, como eu sinto falta do Ingenuity. Então, realmente, eu achei muito bom. E olha que, assim, vamos dizer, eu acho que o grande pulo que esse sistema vai proporcionar para nós não é isso só. É o fato, vamos dizer, são os auxílios, como você comentou. Você pode ter a disponibilidade de templates para você fazer a Hexis, para você ter informações tipo curvatura de córnea, meridiano mais curvo, ou mais plano, para você planejar sua incisão, colocar uma template de incisão, como existe em sistemas, por exemplo, com o femtosecond, etc. Então, acho que isso vai possibilitar toda uma série de melhorias na cirurgia muito grande, tá? Eu gostaria de já ter... Eu opero com o Constellation. A versão atual do software que eu tenho não permite a transposição dos parâmetros do Constellation para a tela do Ingenuity. A Alcon já tem isso, mas parece que existe um bug no software. Eles não quiseram ainda... Eles pararam a atualização dos sistemas e estão tentando arrumar. Mas isso também vai ser uma coisa muito interessante, porque a gente opera com feedback sonoro, tá, do aparelho, e existe os parâmetros na tela. Quando você filma em algum sistema, quando você grava, né, num sistema com vídeo overlay, você tem isso na gravação, mas você não tem isso ao vivo, vamos dizer, quando você está operando. E num sistema heads-up isso é possível. Então dá para você acompanhar um pouco mais o que está acontecendo. Claro que a sensibilidade dos parâmetros, como você olhando, é muito maior do que no som, né? Por exemplo, o nível de vácuo, etc. Então, vai dar para melhorar um pouco, vamos dizer, você acompanhar melhor os seus parâmetros durante algum determinado passo para poder melhorar o seu setting, né? Então, isso eu sinto falta e estou esperando realmente. A questão da ergonomia, como eu falei, ela vai não só nesse aspecto da rotina, mas aqueles casos que você mostrou de pacientes com cifose exagerada, que não consegue posição, não é problema nenhum. Eu já operei paciente com a cabeça a essa altura, tá, com a mão assim, e cabeça inclinada 30 graus para frente, simplesmente inclina a cabeça do microscópio e você consegue operar da mesma forma. Então, isso seria impossível, né, com outro sistema. Com um sistema óptico, vamos falar assim, você tem que manter a distância, você tem que subir a cadeira, baixar a máquina, fazer toda uma série de ginástica. Então, isso realmente, para o fluxo de alguém que opera, vamos dizer, um volume relativo durante o dia, ajuda demais. Então, eu acho que são coisas, assim, muito importantes. Esse aspecto do ensino, né, que o Rodolfo estava comentando, é fantástico. A visão que você tem é a mesma que quem está acompanhando, ou se tem um cirurgião
um aprendiz operando, quem está orientando tem a mesma visão, não tem dificuldade de intervir na mesma hora ali, porque você está... É muito mais fácil para você intervir na cirurgia, se necessário, e também ajudar a terceira mão, né? Então, eventualmente, alguns auxiliares meus, eles me ajudam nesse aspecto, coisa que com o microscópio, com carona, vamos dizer, já é muito mais difícil, tá? Então, essa é uma grande vantagem do sistema. Realmente veio proporcionar uma série de coisas. A única coisa que eu, vamos dizer, lamento até um certo ponto é que o sistema é passivo, tá? Como o Gustavo falou, hoje em dia é difícil achar TV de modo ativo. Eu tenho 5 em casa, TVs 3D, porque eu comprei o que eu consegui, tá? Porque eu sei que não vai ter mais. Eu tenho 3 na caixa guardada, para ver meus vídeos e tal. Então eu falei, deixa eu comprar para se quebrar. Mas de toda forma, eu noto que a qualidade de visualização e percepção no sistema ativo, quando eu vejo em casa, é muito melhor do que no sistema passivo na sala. O sistema passivo, ele exige a centralização perfeita de quem está operando com relação à tela, em alinhamento, tem que ser absolutamente ortogonal. Senão as beiradas, principalmente, do campo, começam a ter duplicidade. Isso não acontece no sistema passivo, porque é diferente, não depende tanto disso. No sistema ativo, perdão. Mas eu entendo a necessidade de ser passivo por questão de segurança. O sistema ativo tem que ter pilha no óculos, tem que fazer o pareamento, e isso realmente fica difícil de se obter na rotina cirúrgica de modo seguro, imagino eu, né? Então, realmente, a minha impressão que o sistema é simplesmente fantástico. Eu acho que esse é o futuro, tá? Sem dúvida, e a gente vê em outros ramos da medicina esse tipo de coisa sendo utilizado, facilita demais realmente para o cirurgião. E um bônus que eu tive, apesar de eu ter um sistema assim, state of the art, em filmagem, com câmera e tudo, o Ingenuity bate longe, é perfeito, fica super fácil. Então, a qualidade da imagem que vocês veem lá nos vídeos não é nenhum mérito meu, é o sistema que é assim. É fantástico, é perfeito, então realmente dá uma documentação muito boa, né? Qualquer um que já tentou fazer ou ajustar sistema de vídeo para microscópio, tá? Sabe a dor de cabeça, a frustração, a coisa que é ajeitar as coisas, né, Gustavo e Rodolfo? Vocês sabem bem disso. Então, um sistema que vem pronto e funciona perfeito é fantástico para o cirurgião. Eu quero fazer alguns adendos, algumas coisas que o Neto falou. Primeiro, sobre as TVs ativas, realmente a qualidade de imagem é melhor. Mas pela natureza em si, o delay é muito maior no ativo. Essa é a grande, talvez, barreira para transpor. E o Ingenuity é uma obra-prima da engenharia. Primeiro, por causa, eu acho que ele tem 13 ou 14 Dynamic Range Stops, nós estamos falando aí de controle de contraste, tá? E câmeras com o mesmo número de HDR stops são caríssimas, difíceis de achar, tá? E o Neto deu uma dica aí, eu sei que nós vamos falar depois de filmagem, mas eu já vou adiantar aqui. Por que bons vídeos têm muito zoom? Isso é muito importante. Porque tem uma imagem só. Quanto menor a imagem, mais pontos diferentes, com pontos de contraste. Tu tem do mais preto ao mais branco, por causa da esclera na mesma tela, e aí demora mais e perde qualidade esse controle. Então, quem for filmar, fazer vídeo bonito, tenta usar o máximo possível de zoom na tela. Faz toda a diferença na qualidade. Concordo com o Rodolfo e com o Neto que a maior revolução do 3D é o ensino. Os projetores 3D ainda são caríssimos, então um dia vai chegar nos congressos, isso vai viabilizar muito. E com questão ergonomia, eu acho que no futuro os microscópios não vão mais vir assim uma barra na nossa frente, vai ser um L, porque pelo menos na catarata tu tem pequenas paradas, mas na retina, quando tu tá aqui mais de 1 hora olhando para o mesmo lado, começa a sentir aqui a cervical e a cintura escapular. Isso dá mesmo que seja 20, 25 graus, que não é muita coisa, no longo prazo faz diferença. Mas a profundidade de foco vale a pena. Na retina, tu tem a retina inteira focada, todos os pontos. Quem já fez peeling de mácula é uma maravilha, porque tu vê as fibras nervosas da retina, quando tá lá com fora, você precisa mais seguro, overlay, coloca o ACT na hora que vai fazer peeling, eu acho que é o próximo passo ainda. O grande desafio é o custo, mas como tudo com o tempo deve baratear.
Bom, antes da gente passar para o próximo tópico, eu gostaria só de ouvir o Dr. Walton também, com relação à experiência dele em segmento anterior, principalmente córnea, porque o pessoal argumenta muito que vai piorando, né, para cirurgias diretas, mas eu sei que o professor aí, ele faz sutura de córnea e etc., usando o sistema heads-up também. Como que é, professor, nessa situação? Não, a gente estava ouvindo aí todo mundo falando de delay em movimento e tudo. Na córnea, o que eu sinto é o delay um pouquinho maior, porque você está mexendo aqui fora, pegando fio para dar um nó, então é um pouquinho mais lento. Você tem que diminuir a sua velocidade. E a dificuldade por exemplo, em córneas finas, eu não quero perfurar quando eu passo a agulha, ver exatamente a profundidade. Aquele detalhe do detalhe, mesmo com zoom grande, eu acho que falta um pouquinho. Não sei, os especialistas podem dizer o que a gente pode melhorar nesse aspecto. Se é o microscópio é bom, é um Leica muito bom. Então, o Ingenuity é o último modelo, mas na sutura tem que ser um pouco mais lento. E também experiência, a gente não tem 50 suturas todo dia para fazer, mas é uma coisa que a gente tem usado e até para o nosso aprendizado e treinamento para sutura mesmo, porque a ideia é não sair mais do 3D, principalmente se vier um microscópio, como o Gustavo falou, que você possa olhar por cima do corpo reto, né? E realmente não precisa aquilo tudo mais, né? Muda totalmente no 3D. Mas eu acho que a sutura é uma coisa, eu diria que é a mais complicada de se fazer com esse sistema. Agora, a catarata está super bem, fixação de íris, essas coisas, também vai bem, mas é mais difícil do que a catarata normal, né? Pontos na íris e outros. Sutura para transplante, a contínua é mais tranquila, porque você vai passando o fio, não tem muito problema. O duro é você parar e ficar dando nó e cortar. Então, tira a mão e põe a mão, você realmente, aquilo que o Neto falou, você perde um pouco o posicionamento do olho. É muito, o detalhe ali é muito curto, né? Mas nossa, muda a vida, né? É fantástico. O pessoal da retina adora mesmo. E para catarata é super bom. E a filmagem também é impressionante. O problema é que gasta 4K, consome bastante espaço. Legal. Mas parabéns. Obrigado a vocês todos. Aí o Rodolfo, o Gustavo, o Neto, que estão sempre aí. Gustavão, um beijo em casa. Depois manda o livro, mas numa língua que a gente possa ler, não naquelas 9 línguas que você fala aí, que não sei que. Manda um abraço para o Ricardo e para a família lá. Beijão para vocês. Obrigado. Um beijo em casa. Muito legal, pessoal. Muito obrigado pela participação. Larguei o Rafael na fogueira agora, porque a gente já está apertadíssimo no tempo, mas vamos ver o que a gente consegue discutir dos últimos tópicos. Rafa, manda ver aí. Pessoal, primeiramente, obrigado, Taguchi. Vamos tentar passar o mais rápido possível. Tá, beleza. Então, a ideia, de novo, dessa aula é falar sobre documentação cirúrgica, não é ensinar exatamente tudo e como fazer, mas é discutir um pouquinho como funciona, tá? Então, não tem nenhum conflito de interesse, eu vou mostrar um monte de produto aqui. A gente sabe que, desde os primórdios, a gente tem cirurgia gravada, a gente tem troca de experiência fazendo cirurgia, isso é muito importante para o aprendizado, né? Então, desde das FICs até FACO, FEC, SICS, Fento, tá tudo gravado. E aí a gente teve a evolução das câmeras analógicas, depois câmeras para microscópio, depois microscópio com câmera embutida, aí câmera reflex, né, DSLR adaptada para microscópio, e hoje a gente tem os sistemas 3D, que seriam a última ponta dessa evolução, né? Também tem os métodos alternativos, né, que você, por exemplo, gravar usando um celular como sensor, como câmera. Tem até alguns sistemas que são disponíveis comercialmente para fazer, na verdade, um monóculo de carona
e aí sim permitir uma gravação de celular. Isso daqui são todos os adaptadores que eu já comprei na minha vida e recomendo que vocês não comprem, porque eu já gastei o dinheiro para falar para vocês que eles não funcionam bem. E aí a ideia de adaptador é que esse adaptador é o adaptador que funciona, está no YouTube, depois vocês copiam, dá para fazer igualzinho. Se você precisar de uma hora, alguma coisa gravar num carona, você consegue usar. Esse adaptador vai funcionar. Ele tem uma distância um pouquinho maior entre o telefone e a ocular, e aí você consegue regular isso para, no improviso, gravar cirurgias, principalmente. Aí a evolução desse é um telefone que tem uma capa com um ímã. Na verdade, tem a capa com o metal e o ímã aqui para fazer essa conexão. Então, isso daqui, ó, o obdúlio aí de modelo, a gente usava para fotografar segmento anterior, cirurgia, fica bem legal, é bem estável, muito estável, você consegue imagens de uma qualidade muito boa. Aí depois a gente tem os outros tipos de câmera, então vou falar um pouquinho de cada uma, só para quem não tem experiência nisso ter noção. Isso aqui é a câmera que a gente comprou quando eu era residente ainda, o dólar estava mais baixo, inclusive, nessa imagem. Essa é uma câmera industrial, baratinha, que o pessoal usa às vezes para consertar eletrônico. Essa câmera é uma câmera bem eficiente e fica boa a documentação. A gente usava, colocava, parecia o Ingenuity, né, do Neto, mas só não era 3D, né? E aí depois tem as outras câmeras, por exemplo, todo mundo pergunta, não dá para colocar GoPro? Dá, óbvio que dá para colocar GoPro, mas não é exatamente conectar a sua GoPro direto na ocular ou direto no microscópio, tem que ter uma adaptação. Essa câmera adaptada, ela é vendida nos Estados Unidos, existem GoPros entre $650 e $900 para comprar, tá? Essa é a empresa que vende. Tá bom, mas a ideia da aula é mostrar alguns conceitos básicos, tá? Então, aqui de fotografia, a gente tem exposição, então nas câmeras você vai poder controlar. Aí Canon e Nikon, Canon, ela mostra de um jeito, a Nikon de outro, e outras mostram de uma outra forma, mas você pode dar uma sobreexposição, ou a imagem vai ficar mais clara, mais estourada se ela estiver mais positiva, e se ela estiver mais negativa, a subexposição vai ficar um pouco mais escura. A abertura do diafragma também, lembrar que quanto menor o número, então f1.4, 1.0, 0.9, é maior a abertura com menor número. Então, quanto maior a abertura, menor a profundidade de campo. Então, você vai ter uma maior profundidade de foco, de foco. Então, quanto menor a abertura, maior a profundidade de foco. Por isso que o Neto falou que usa o diafragma mais fechado, que aí o diafragma faz com que a profundidade de foco dele seja maior e aí tudo fique focado ao mesmo tempo. A velocidade do obturador, mais para câmera fotográfica, né? Quanto tempo que você vai ter a exposição. E o ISO é a sensibilidade à luz, né? Então, você vai ter um ISO menor quando você tem muita luz, e aí você tem uma baixa sensibilidade à luz, mas uma qualidade maior, e com o ISO mais alto, geralmente, você tem uma alta sensibilidade, mas você perde qualidade, ela fica um pouquinho mais granulada quando você tem isso, e aí alguns softwares, algumas coisas conseguem compensar isso, por exemplo, nos telefones, né? FPS é uma coisa que se fala, eu vou filmar 60 frames a 30 frames, então, são a quantidade de quadros por segundo. Tá? Essa ilustração mostra bem, então você vai ter 12 frames por segundo, você vai ter 12 quadros mostrando o movimento de um carro. Quando você tem 6, você vai ter 6 quadros, 3 quadros, então você vai ter uma noção diferente, e quando você pausar o vídeo, você vai ter claramente essa diferença, mas durante o vídeo é perceptível essa diferença maior. Outra coisa, o tamanho do sensor, isso é uma coisa bem legal, que as pessoas geralmente não se atentam. Então, o tamanho do sensor, aquilo que a gente estava conversando do zoom, e que a gente falou de operar com zoom maior, com zoom menor, a gente consegue ver que algumas pessoas operam com zoom muito grande.
às vezes elas não estão operando nem com zoom tão grande, mas o crop é muito grande, porque o tamanho do sensor, então o sensor full frame seria o sensor equivalente ao filme de 35 milímetros e 1/3.2 polegadas é aquele sensor menor de qualidade ou de câmeras mais baratas. Então você vai ver que vai ter um crop muito grande quando você usa um sensor menor, além de ser menos sensível à luz ou de menos qualidade, né? Então, aqui para ter noção, aqui é realmente o tamanho do sensor. Então, você tem que ter um sensor maior, e aí ele é realmente fisicamente maior o tamanho. E aí, por exemplo, o Pradeep Mohanta, que é um cara que posta bastante vídeo, ele usava um crop bem alto. Provavelmente ele tinha um sensor que era pequeno, e aí ele tinha que operar com esse... Falava que ele opera com muito zoom. Com certeza ele opera com bastante zoom, mas não era tão desejável para ele que o vídeo ficasse desse tamanho, mas ele tinha que fazer isso por causa do tamanho do sensor. Então, isso é uma limitação de filmagem, né? Resolução de vídeo, então você tem vídeo HD, Full HD, 4K, 8K, então é exatamente o tamanho do vídeo, tá? Então, qual o tamanho que você tem em quantidade de pixel. Agora, só para lembrar, 1 hora de vídeo HD tem mais ou menos 3.6 GB, Full HD 7.2, 4K 22 GB e meio e 8K 36 GB. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, ou, enfim, ficar atento, porque quanto maior resolução e maior quantidade de frames por segundo, o seu tamanho do arquivo vai ser maior. Então, será que compensa você gravar o vídeo em 4K? Ou se você pudesse gravar em 8K na sua rotina, isso demanda um armazenamento muito grande, você tem que se programar para isso. Então, aqui é uma breve comparação. A GoPro tem o sensor de 1/2.3 polegadas, ela faz vídeo em 4K, 60 frames, e a sensibilidade do ISO vai de 100 a 3.200, pode ser automático. Essa câmera azulzinha industrial que a gente usa na escola é 1/3 polegadas, é 1/3 de polegada. Ela faz vídeo em Full HD a 30 frames por segundo, então ela é uma qualidade inferior, mas a gente vê que fica bom, a gente consegue resultado muito legal. E aqui é uma câmera reflex, tá ilustrando aqui, ela é full frame, com 4K, 60 frames por segundo, e ela tem um ISO que vai de 100 até 51.200, e você pode adaptar e digitalmente mudar isso também. Então, o que seria o padrão ouro? A gente falou muito disso. O padrão ouro são os sistemas heads-up, porque você já faz a filmagem do que você está vendo ali. Eles são desenhados para isso, eles são feitos assim. Então, a concepção vai fazer com que o vídeo dele seja melhor. Obviamente, às vezes é difícil acesso, é difícil levar de um lugar para o outro, por isso que muitas vezes você leva o celular e grava o que você precisar eventualmente. O adaptador, isso o Neto falou que é o que sofre muito, e realmente a gente sofre bastante. Tem desde esse adaptador mais simples da China, Xing Ling, que custa $400, e você regula o foco fino só, mas você não consegue mudar mais nada. Tem aquele adaptador que é muito comum, Leica, geralmente tem junto um adaptador C-mount, que é a entrada, que é meio padrão para microscópio. Então, o que você for adaptar de câmera acaba sendo adaptado em C-mount, que é esse formato. Você consegue controlar a abertura, consegue controlar o foco, o microfoco, para poder ter esse domínio. E existem adaptadores que são feitos por empresas terceiras, sem exatamente ligação com Leica, Zeiss, mas que eles vendem sistemas que também têm vários controles deles embutidos, tá? Então, aqui são exemplos de vídeos. Então, a gente consegue ver câmera para microscópio, Galaxy S10, GoPro, câmera industrial. E, assim, uma coisa que eu acho legal é que, olha, a câmera industrial que a gente usa na escola, ela tem uma qualidade boa para filmar segmento anterior, principalmente, embora a gente até filme segmento posterior com ela, então fica muito bom, você consegue ter um registro legal e mostrar num congresso e tudo. Obviamente que aqui está pequeno, não está tão grande, e vocês vão ter uma impressão de que é um pouco melhor, mas dá para mostrar cirurgias até no telefone. Esse vídeo aqui
por exemplo, inferior esquerda, o Liang mostrou no Brascas, foi filmado no telefone também. Tá? Então, como take home, fica que câmera e adaptador tem funções complementares, né? Você tem um bom adaptador, uma boa câmera para poder levar, e às vezes a adaptação à câmera ao microscópio é a parte mais difícil, por isso que muitas vezes aquele adaptadorzinho da Leica, ele já está pronto e ele funciona bem para aquelas câmeras que são C-mount, talvez a forma mais fácil de se fazer, ou com uma GoPro, ou com uma câmera industrial. A resolução não é tudo, você tem que ter luz, você tem que ter um microscópio. Se o microscópio não for legal, você vai perder qualidade, porque você divide a quantidade de luz. Então, não é exatamente o foco na resolução da câmera. Não adianta filmar em 4K se o microscópio não for legal. A qualidade da imagem vai depender da quantidade de luz, né? E sempre é possível gravar cirurgias. Então, mesmo que você grave eventualmente no telefone, alguma coisa assim, você vai conseguir gravar. É muito importante para o aprendizado. Então, assim, dá para montar um sistema de gravação com R$2.000. Foi esse que a gente montou quando eu era residente. Dá para montar um sistema de gravação usando o telefone, para mostrar suas cirurgias, para tirar uma dúvida, para discutir uma técnica, enfim. A ideia era só mostrar o geralzão do que era um sistema de gravação. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode mandar e-mail, a gente está à disposição. O Neto já comentou um pouco do que ele usa, né? Atualmente acabou passando. A Rinin falou que adiantou um pouco já, mas gostaria de complementar também o teu comentário. Eu acho que a principal peça, a mais importante, aqui eu acho que tem que se procurar a melhor qualidade possível, é o adaptador para o microscópio. Faz muita diferença. Hoje em dia, com a qualidade que a gente tem de várias câmeras, a gente consegue comprar uma câmera com qualidade excepcional, muito baratinha. Não acontece o mesmo com o adaptador. Um adaptador bom para o microscópio, seja ele C-mount, que é o mais comum, o melhor, principalmente quando se usa câmeras reflex, né, câmera de fotografia adaptada, é o T-mount, que é direto, ele tem menos elementos ópticos e a qualidade é muito melhor do que um sistema C-mount. Mas isso faz muita diferença. Eu percebo, claro, quando você tem um microscópio e você tem o sistema original do microscópio, o adaptador original para C-mount, por exemplo, praticamente nenhum sistema que outra empresa faça para aquele microscópio consegue chegar na qualidade. A Zeiss tem, a Leica tem, e realmente vale a pena. Quando você comprar um microscópio, se você estiver pensando em usar a filmagem, compra o adaptador junto também, porque faz muita diferença. É o principal elemento, na minha opinião. Eu concordo com o Neto. Concordo. Pode falar, Rafael. Diga. Não, eu ia exatamente perguntar, Rani, você fez adaptador ou você comprou adaptador para desenvolver o sistema? E eu estendo a pergunta para o Bonatti também, para saber leu a minha mente porque eu ia falar justamente disso. Não, eu comprei as duas empresas que eu melhor conheço dos Estados Unidos, uma é a Prescott e a outra é a TTI, tá? Eu encomendei com a TTI porque consigo controlar o tamanho do diafragma e aí parabéns pela aula, aliás, muito boa, Rafael. Eu consigo controlar se eu quero mais abertura, menos abertura. Por exemplo, uma das vantagens do 3D é que a preocupação com fototoxicidade desapareceu. Hoje eu abro completamente o diafragma, boto a endoiluminação lá embaixo e na tela parece que eu estou vendo com iluminação total. Então isso muda bastante. E ainda esse adaptador que nós temos, eu consigo controlar o XY da imagem, que para quem quiser fazer 3D, como o Neto contou antes, alinhar a imagem para 3D, meu amigo, às vezes leva uma semana e não consegue. Essa parte de alinhar a imagem, eu consigo alinhar agora em 10 minutos uma imagem, Gustavo. Tem algumas técnicas aí que você consegue fazer que facilitam bem. O grande problema do alinhamento é o alinhamento vertical, então se o alinhamento vertical estiver ruim, você não vai conseguir de jeito nenhum para uma imagem. A gente tem uma ou duas dioptrias de tolerância. O alinhamento horizontal a gente tolera um pouco mais, mas eu testei várias coisas, colocar papel com cruz, não sei o quê, mas no final, acho que eu criei um algoritmo assim que eu uso pessoalmente, que quando eu ensino o pessoal a montar o sistema 3D lá no HC, é um algoritmo que eu uso que fica super fácil. Em 15 minutos você consegue ensinar para alguém para alinhar as coisas, né?
Na parte do adaptador, aí eu tenho totalmente um conflito de interesse, né? Porque hoje em dia eu estou fabricando um adaptador para microscópio cirúrgico. Eu tinha na residência um puta de uma dificuldade, né? Então, lá no hospital a gente tinha até os cachimbos, os adaptadores, mas não tinha câmera para filmar, né? Não tinha o sistema de vídeo completo. Então, eu ficava olhando, cara, e sempre que a gente usava o celular, a gente acabava tomando uma das oculares do nosso carona, né? Do auxiliar. Aí eu acabei que eu tomei isso para um desafio pessoal, consegui modelar no computador, imprimir em 3D. Hoje em dia eu fabrico um adaptador, você colocar direto no cachimbo. Então, toda a parte ótica do adaptador eu fabrico. E você só põe o celular na outra ponta, né? Então, a gente fala muito de câmera cirúrgica, hoje em dia tem câmera 4K, mas a câmera que a gente mais atualiza durante a nossa vida é a câmera do celular, né? Então, a cada 2 anos você compra um celular novo e o sistema de câmera é muito melhor. Então, você conseguindo juntar isso junto no microscópio seria o melhor dos 2 mundos, né? Mas claro que, como o Neto falou, o sistema que vem junto com o microscópio, né, o fabricado pela própria fabricante do microscópio, é geralmente o que tem a melhor qualidade ótica, né? Por quê? Porque ele está todo projetado para aquele sistema óptico, né? E uma coisa que quando eu fabriquei o meu adaptador, eu comecei a ver as dificuldades, é o quê? Tem muito sistema, principalmente os microscópios em hospitais de ensino, hospital público, que a gente tem uma manutenção meio baixa às vezes, a parte óptica do microscópio está toda desregulada. Então, às vezes você põe o adaptador e aí você fala, cara, minha imagem não está centrada. Mas, na verdade, a imagem está centrada por quê? Porque a sua ocular não está centrada. Então, quando você como cirurgião, já que você tem, contanto que verticalmente esteja alinhado, você consegue convergir ou divergir um pouquinho para a parte óptica desalinhada, você nem sente. Às vezes você tem dor de cabeça no final do dia, mas na cirurgia você não sente muito. Mas quando você vai usar um sistema de filmagem, realmente você vê quão desalinhado está aquele sistema, né, de sistema óptico. Então, é uma coisa meio de se notar. Você coloca o adaptador no microscópio, no caso, na sua cara, que não está alinhado, né, por causa disso. Porque o próprio sistema óptico do microscópio está meio torto. Tá? Para o pessoal mais jovem, eu quero só fazer um adendo, desculpa, porque tem residente aí também. Comecem a filmar o quanto antes, quando vocês terminarem residência, fellow, etc. Eu demorei para começar a filmar as minhas cirurgias e me arrependo. Eu perdi casos bons, eu perdi de evoluir mais rápido. E hoje não precisa. Compra um adaptador comum que você puder no começo, celular, eu uso Android, mas quem usa aí iPhone, Apple integra, dá para editar direto no iPad, sem precisar passar o arquivo para lá e para cá, tudo integrado, faz muita diferença. Filmem desde logo. Pessoal, desculpa, Neto. Pode falar. O Gustavo acho que leu meu pensamento aqui, eu estava esperando para falar exatamente isso. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, a gente falou de sistema heads-up, toda essa parte, mas eu ia aproveitar para deixar essa mensagem para o pessoal novo. Filma a cirurgia. É o melhor jeito de você melhorar a sua cirurgia. Veja onde você está demorando, onde você está fazendo um passo errado. Você vai perceber muitas coisas. Então, só para finalizar, realmente, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Então, tem que se conseguir fazer isso daí. Filma essa cirurgia, olha em casa com calma, vê onde você está errando, que vai melhorar muito. É uma arma poderosa para o cirurgião melhorar a cirurgia, é observar sua cirurgia no vídeo. Eu queria só adicionar uma coisa, a gente já estourou o tempo, então peço até desculpas por causa disso, mas a gente ia falar de edição, não vai dar tempo. Algumas coisas de edição que eu gostaria de falar seriam a primeira, e uma coisa que o Gustavo falou, que é muito legal, porque a gente pensa parecido, porque vai falando, né? E você filmou sua cirurgia. Tenha na sua rotina o hábito de terminar a cirurgia e editar aquela cirurgia. Porque você vai rever o que você fez, o que aconteceu, o que você fez de errado. Você vai guardar aquilo lá com uma nota mental. A cirurgia foi assim, assim. Aí, às vezes, depois você tem uma cirurgia que aconteceu isso. Outra coisa em relação à edição, e aí o Neto faz isso muito bem, você tem que tomar prioridade no que você está querendo mostrar. Então, se você quer mostrar, por exemplo, uma complicação de uma faco numa RCP, então, assim, não adianta você parar muito
tempo para mostrar rexes, para mostrar instrumento entrando e saindo do olho. Vá de forma mais objetiva, corte aquilo lá para você poder ter um vídeo que não fique um marasmo para as pessoas. Às vezes você tem dificuldade em algum passo e você dá mais ênfase no vídeo, mesmo que não seja o seu objetivo de mostrar aquilo. Aí você só está perdendo tempo seu e da pessoa. E outra coisa é planejar o armazenamento, né? Porque às vezes a gente não planeja. Imagina, o Neto deve filmar uma quantidade imensa de cirurgias, ou ele seleciona algumas, mas mesmo assim a resolução alta faz com que você tenha que escolher como você vai guardar aquilo lá. Se você for guardar todas em 4K, então você tem que se planejar e tem que ter um HD imenso, com backup, eventualmente alguma coisa assim. Então, edição de cirurgia é mais isso. Eu recomendo todo mundo, pega um programa que seja mais básico possível, corte as cirurgias, depois que cortar, você simplesmente salve aquilo lá. Essa já é a primeira edição, é o primeiro passo. Não instalem os programas mais difíceis. Usa Final Cut depois, Adobe Premiere depois. Usa primeiro as coisas mais simples, as coisas mais fáceis. Aprende isso, corta, porque senão você acaba desistindo antes de começar. Basicamente, era isso. Se alguém quiser adicionar alguma coisa, Neto, Rani, Bonatti, Taguchi. Uma dica que eu dou, eu gravo tudo, eu tenho no computador, até vocês estão vendo o meu computador aí, eu tenho um SSD para o sistema operacional e para os aplicativos e tenho um HD aí de 8 teras. Eu gravo tudo. E uma das coisas que eu faço, porque às vezes não tenho tempo de editar no dia, eu chego em casa, eu vejo qual é a cirurgia e eu mudo o nome do arquivo. Ó, o exemplo do Rafael, RCP em pseudodesfoliativa, porque depois tu esquece, tu tem que ver toda a cirurgia para fazer aquilo. E uma dica para quem for editar, por favor, não acelerem os vídeos, dá uma impressão de barato, tá? Corta o vídeo, eu quero apresentar em 2 minutos, então corta e deixa só o pedaço que quer apresentar. Não, bem, é um caso corriqueiro, às vezes se abre exceção, mas não tenha o vídeo acelerado como padrão, fica ridículo, desculpa a expressão. Acho que eu concordo, principalmente na residência, tem que filmar, acho que na minha residência eu consegui filmar uns 70% das cirurgias que eu fazia, acho que a parte da edição é mais chata, então às vezes realmente não dá tempo de editar tudo que você faz, né? Pelo menos essa dica do Gustavo é boa, coloca algum comentário na cirurgia aí no título do vídeo, pra você pelo menos achar depois quando você quiser mandar aula para alguém, quiser algum colega seu pede alguma complicação, alguma coisa, você pelo menos tem ali o link do vídeo que você manda não editado. E de programas de edição, depende muito quanto você quer fazer de qualidade, né? Esses Adobe Premiere, Sony Vegas, aquele Movavi, eles separam as trilhas, você consegue colocar vídeo, você consegue colocar você falando por cima, você consegue colocar um diferente, tudo ao mesmo tempo, né? Que é fácil. Mas se quiser só pegar trechos, às vezes usar o Movie Maker é a coisa mais fácil. Você não consegue jogar, às vezes, duas faixas. O Movie Maker morreu, cara. Tem que cortar. Desculpa? O Movie Maker morreu, acho que ele não tá nem fazendo mais. Se procurar Movie Maker, você acha que tem uns sites meio Bs, assim, que você ainda consegue fazer um Movie Maker, mas é o mais básico, o mais fácil. Na verdade, sabe qual é o mais fácil, na verdade? Descobri recentemente. O jeito mais fácil de editar um vídeo é editar ele no PowerPoint. Então, você consegue editar no PowerPoint o vídeo e, tipo, fica bom até. Você vai colando, em cada slide você cola um trecho do vídeo, você pode pôr som no meio, você pode pôr um vídeo em cima do outro. Então, se tiver, assim, se quiser fazer uma coisa bem básica e fica razoavelmente bom, editar no PowerPoint, cara. Então, uma coisa que eu descobri recentemente. E tem umas dicas também, fazer aquele, por exemplo, esse fundo verde, dá para você fazer umas coisas meio diferentes também, que acho que talvez seja meio detalhe aí, já deu tempo, né? Mas você consegue fazer isso também com... Você colocar um fundo verde, você consegue integrar a sua cabeça no meio do vídeo falando, assim. E fundo verde não precisa ser um fundo verde profissional. Tem um colega meu que faz até o Daniel Costa, daquele Oft Review, o fundo verde dele é um lençol verde que ele tinha em casa. Então ele pôs um lençol verde, fez o fundo verde e faz isso. Então, você não precisa gastar muito para fazer uns vídeos de qualidade boa. Pessoal, vou ter que intervir aqui, vamos encerrar. Muito obrigado pela participação de todos. Eu queria abrir aqui só um ponto de destaque, que a gente deu uma volta aqui, né? A gente começou lá falando de avaliação e aprendizado, falamos sobre tudo isso, chegamos de volta aqui na filmagem, como o pessoal chamou a atenção. Residentes, gravem, todos gravem, que é uma maneira de você aperfeiçoar a sua técnica cirúrgica, que eu acho que é o objetivo de todos que estão
aqui assistindo essa reunião também. Considerações finais. Abre para o Neto aí que ele tem que ir, porque ele tem as facas dele para fazer, e para os nossos outros convidados também. Felipe, obrigado. Eu agradeço o convite. Foi sensacional estar aí com todos vocês. Adorei estar com o meu amigaço Gustavo de novo aí, com o Rodolfo. Então, amanhã nós estamos juntos de novo, né, Gustavo? Na Romênia, certo? E parabéns aí para a escola, mais uma vez, pelas excelentes reuniões. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, então só fazendo um jabá aí, né, amanhã também, o web meeting do pessoal da Romênia também vai contar aí com o Rini e Neto, excelente, com certeza, além de outros convidados internacionais também. Rini, Bonatti, se quiserem fazer aí também suas considerações finais, por favor. Vai lá, Rodolfo. Opa, não, acho que eu queria agradecer aí estar junto desses dois monstros aí da oftalmologia, da filmagem, né? Muito bom o que o Gustavo falou realmente do bicho do 3D, né? Quando você começa a entender assim como faz as filmagens, com a qualidade, não sei o que, você começa a ficar, você meio vicia assim em fazer coisas novas, né? E a consideração de filmar a cirurgia é essencial, assim, você tem que transformar isso num hábito, assim, chegar já no começo do dia, já meio que armar seu cirquinho ali para filmar e tentar filmar o máximo que você puder. A cirurgia sempre complica quando você esquece de pôr a câmera. Putz, complicação interessante aí para mostrar. Mas você tá filmando, não tá? Puta, viajei. Então, você filmar todas, você acaba pegando essas raridades aí, essas dificuldades ou complicações. Eu vou complementar, vou numa outra linha. Eu quero agradecer o Rafael e a escola, e o Taguchi, os demais professores pelo convite. Me senti extremamente honrado. Eu vim aqui para aprender, na verdade, não para falar, tá? E uma dica que eu dou, eu criei um canal no YouTube há pouco tempo e eu, quando tenho alguma dificuldade, alguma dúvida, eu mando o link lá para o professor Neto. Neto, o que tu acha, onde eu preciso melhorar? O processo do aprendizado é difícil, demorado e doloroso. Estejam abertos a críticas. Dói ser criticado, mas esqueçam o ego, tá? O ego não faz operar melhor nem nada. O Neto é o melhor cirurgião catarata que eu conheço e o cara é um dos caras mais humildes que eu conheço também. Então, estejam abertos a críticas que eu acho talvez o ponto número 1 para melhorar. Olha só, por que tu não faz a Rexis assim? Tá correndo muito, tá fazendo grande? Estou inventando aqui um exemplo. Essa é uma coisa que vai melhorar e é passo a passo, é constante. Não, a hora que tu achar que tu sabe tudo, meu amigo, tu tá fora do jogo porque os outros vão te atropelar. Obrigado mais uma vez. Também tenho minhas facas me esperando, não tantas quanto o Neto, com certeza. Bonatti, obrigado, sempre aprendo. E um abração aí pro pessoal da Terra da Garoa. Quando vier a Santa Maria, o churrasco eu convido, tá bom? Opa, isso é boas notícias, hein? Rafa, brigadão também, viu, pelas aulas, pela participação. A nossa plateia, muito obrigado. Uma boa semana a todos, um bom final de semana. Semana que vem estamos de volta na sexta-feira com mais Catarata. Pessoal, tchau, tchau. Até mais. Foi um grande prazer, uma grande honra.